sua vida e que a palavra do Senhor ministrada possa também te abençoar poderosamente. Amados, antes de nós entrarmos aqui na mensagem dessa noite, eu quero recapitular com você tudo o que nós já vimos até aqui ao longo das últimas semanas. Você vai se lembrar, nós estamos numa série de mensagens e hoje nós estamos indo para a quinta mensagem dessa série. O nome da série diz Us, quem somos e no que cremos, né? Até explicando aí, pegando o nome daquela série como referência para falar quem somos nós, né? O que nós pensamos, o que nós cremos a respeito dos temas importantes da vida. E nós já falamos sobre 4 assuntos importantes. Começamos falando sobre o sentido da vida, falamos em seguida sobre família, falamos também depois sobre sexualidade e na semana passada nós falamos sobre pensamentos diferentes dos nossos. E nessa noite, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre o tema do dinheiro. E na semana que vem nós teremos a última mensagem da série falando sobre trabalho. E nessa noite eu quero, à luz da palavra do Senhor com você, ler aqui passagens bíblicas e refletirmos sobre o que a Bíblia fala sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre o tema do dinheiro e que nessa noite o Senhor possa nos ministrar uma palavra direcionadora. Tem sido muito interessante ao longo dessas semanas nessa série a gente poder ver o quanto que a palavra de Deus tem de direcionamento sobre tanto tema importante na nossa caminhada. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção na mensagem, por favor, e que nós possamos nos desligar agora das distrações, as conversas, que a gente possa estar focado apenas na palavra nesse momento, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 30, nós vamos ler o versículo 6 até o versículo 8. Você pode ficar assentado mesmo, mas com muita reverência à palavra do Senhor. Provérbios capítulo 30, do versículo 6 até o versículo número 8. A palavra do Senhor, nós vamos folheando a Bíblia nessa noite, vamos ler alguns textos, mas quero partir desse aqui como base para a nossa reflexão nessa noite. Provérbios 30, versículo 6, todos acharam aí, amém? Amém. A palavra do Senhor declara assim: não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado como mentiroso. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a riqueza e nem a pobreza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não aconteça que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Somente até aqui, feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela revelação, pela instrução, e que o Senhor agora nos ajude, Senhor, ministrando ao nosso coração as verdades contidas na tua palavra sobre esse assunto tão importante para todos nós. Senhor, que nós possamos lidar também com as nossas finanças de uma maneira bíblica, de uma maneira direcionada pelo Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, falar sobre o tema do dinheiro, assim como outros temas que nós falamos ao longo das últimas semanas, se tornou tabu em muitos lugares. Eu falava, especialmente nas mensagens sobre família e sexualidade, que alguns assuntos se tornaram assuntos em que as pessoas evitam tocar por conta de exageros que são cometidos, por conta de palavras enganosas que são ensinadas, e às vezes a gente acaba lidando de uma maneira equivocada diante desse problema.
já que estão falando muita besteira sobre isso, eu não vou falar sobre isso. E isso é uma atitude completamente equivocada. O que nós precisamos fazer, Matias, é olhar o que a palavra fala sobre esse assunto, para que eu trate sobre ele de uma maneira santa, de uma maneira bíblica e de uma maneira embasada na verdade. Então o tema do dinheiro é um tema também muito importante e que nós precisamos estar cientes do que a palavra diz, para que não sejamos, levados de um lado para o outro pelos ventos do engano que tanto batem contra as nossas vidas em nossos dias. E eu quero começar falando com você nessa introdução sobre 3 erros, 3 exageros que são cometidos quando se fala sobre dinheiro e vida com Deus. O primeiro erro que muitas pessoas acabam acreditando é de ligar a riqueza material como um sinal de aprovação de Deus. Pegar uma fartura material e entender se nada está faltando para mim, se tudo está dando certo na minha vida, se a minha conta está no positivo, é sinal de que Deus está do meu lado. É sinal de que Deus está me abençoando. É sinal de que Deus está olhando lá de cima e dando joinha para a minha vida. Tá legal, tá bacana. Só que quando nós olhamos na palavra, eu lembro que ano retrasado eu ministrei aqui uma mensagem e o tema foi um tema que ficou bem marcado na minha memória, Leandro. O tema da mensagem era o seguinte: nem tudo que dá certo está certo. E eu falava ali sobre a vida de um rei chamado Jeroboão II, em que a palavra vai mostrar para nós, Brian, que durante o seu reinado tudo deu certo, tudo deu certo. O exército vencia as batalhas, a nação prosperava, a riqueza estava enchendo a cidade, era um tempo de paz, era um tempo de tranquilidade e segurança para os moradores. Porém, a palavra vai dizer, Ellen, que Deus não aprovou a vida do rei Jeroboão II. Tudo dava certo, mas as coisas não estavam alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Então o primeiro erro é a gente entender que riqueza é sinônimo de aprovação de Deus. Isso é um erro. Um segundo problema é o outro extremo, é achar que a pobreza é um sinal de aprovação de Deus. Não. Se eu estou passando perrengue, se eu estou passando aperto, é sinal de que Deus está me aprovando. Não, olha, fulano lá é homem de Deus, é mulher de Deus, por quê? Ih, rapaz, ele vive passando aperto na vida dele, é um homem de Deus, é uma pessoa maravilhosa, olha, que mulher de Deus, que homem de Deus. Só que a gente vê na palavra também que a pobreza não é um sinônimo de a bênção ou de estar mais próximo de Deus. Inclusive o texto que nós acabamos de ler, acompanha comigo aí o versículo 9, olha o que diz aí Salomão nesse recorte aqui, nesse versículo. Para não acontecer que, estando farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, é possível ser uma pessoa pobre e não ter a presença do Senhor, não estar vivendo uma vida de santidade, viver uma vida de pecado. Então, nenhum extremo e nenhum outro. E um terceiro engano que também é bem propagado por aí, ele deriva do primeiro, que é o seguinte: a pobreza como sinal de abandono de Deus. Não, se a pessoa está passando aperto na vida dela, é porque, André, Deus abandonou ela. É porque ela não está fazendo as coisas da maneira como deveria fazer. Por que, Rafael? Porque ela está passando aperto na vida dela. Ela está com falta na vida dela, então Deus abandonou, porque a pobreza, a doença, a dificuldade é sinal de pecado. E aí é um problema muito sério, porque a palavra vai dizer para nós que homens e mulheres de Deus ao longo da história passaram dificuldades em suas vidas. Nós olhamos para Paulo, por exemplo, ele vai dizer que ele passou por enfermidades, ele enfrentou náufrago, ele foi obrigado a ficar em jejum, passar fome por causa do evangelho, e nem por isso ele deixou Daniel de ser um homem de Deus.
Nem por isso, Vanizinha, no final o Senhor vai nos mostrar que Paulo era um homem promíscuo, era um homem sem Deus. Então, esses 3 enganos a gente descarta da nossa vida. Nenhum deles, Denise, são verdadeiros e são úteis para nós. E aí, olhando para o texto da palavra do Senhor, nós percebemos aqui algumas lições. E aí eu quero começar a entrar nos pontos aqui com você, e fica aqui uma indicação. Eu fiz um link aqui nessa mensagem com um sermão pregado por John Wesley, e o tema do sermão é o uso do dinheiro. Eu vou colocar esse sermão depois lá no grupo da IMEF para você ler, e algumas lições eu extraí também daquela leitura, e você vai perceber que é algo bastante enriquecedor para nós aqui nessa noite. Então, vamos lá. Falando sobre dinheiro, eu quero tratar aqui nessa noite sobre 3 conselhos para a nossa caminhada e a nossa vida financeira. O primeiro conselho, o primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: ganhe o máximo que você puder. Primeiro ponto dessa mensagem: ganhe o máximo que puder. E a gente vai esmiuçar aqui esse conselho, porque ele é um conselho que vai ter outros que vão o acompanhar. Porque soltar esse conselho aqui apenas, Ricão, ganhe o máximo que você puder, é perigoso. Só que a gente vai ver na palavra aqui que debaixo desse conselho principal tem implicações. Vamos lá, ganhe o máximo que puder, só que tome alguns cuidados. E vou começar falando sobre os cuidados que nós precisamos ter. Quando eu falo sobre ganhar o máximo que puder, eu digo para você o seguinte: estude, corra atrás. Busca ter uma carreira abençoada, busque ser uma pessoa diferenciada no seu ramo de atuação. Nós temos aqui, por exemplo, pessoas que empreendem, nós temos aqui funcionários públicos, nós temos aqui funcionários de empresas privadas, temos pessoas de diversos ramos de atuação aqui. E eu começo dizendo para você o seguinte: busque crescimento. Busque crescer no seu conhecimento, busque aprender a cada dia mais. Amados, crescer, avançar e evoluir não é algo desprezível. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, isso é embasado. Mas eu quero começar falando sobre os cuidados. E aí eu quero começar com o primeiro cuidado aí para você, que é o seguinte: ganhe o máximo que puder, porém, sem sacrificar aquilo que não tem preço. Ganhe o máximo que você puder, mas sem sacrificar aquilo que não tem preço, mas tem valor. E aí eu quero destacar aqui para vocês um texto, e aí a galera hoje da projeção vai trabalhar bastante, hein? Vamos lá? Mateus 6:25. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 25, por favor, na palavra do Senhor, que declara assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? A orientação nessa palavra aqui é nos lembrar sempre o seguinte: tem coisas que são muito mais preciosas do que a provisão. Quando nós olhamos, por exemplo, a necessidade da vestimenta, estamos aqui hoje, com a nossa camisa nova, chegou aí, eu até falei, eu vou usar a camisa hoje, vou estrear. A nossa roupa que nós vestimos é importante, só que o seu corpo tem mais valor do que a roupa que você veste. E eu vou além. A carreira profissional é importante, a conquista é importante, mas a sua família, ela tem um valor muito maior. A sua saúde tem um valor muito maior. A sua vida com Deus tem um valor muito maior. Nós precisamos tomar o cuidado do seguinte: é necessário querer o melhor de Deus nessa terra. É necessário, Douglas, buscar as posições profissionais, buscar as carreiras de excelência. É importante, é necessário, mas que isso não custe o que tem valor incalculável na nossa vida. Muitas pessoas buscam pelo dinheiro e perdem coisas preciosíssimas no decorrer de sua vida.
buscam, corre atrás, sacrificam a saúde, sacrificam as pessoas importantes e sacrificam a fé. Muitas pessoas perdem Deus na sua caminhada porque o grande objetivo de sua vida virou ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, é número, é conta bancária, é investimento, é isso e aquilo outro. E a confiança no Senhor vai se esvaindo e isso é perigoso. Quando nós olhamos para esse conselho, ganhe o máximo que puder, mas sem desperdiçar o que tem valor incalculável, é algo que nós precisamos lembrar todos os dias para nós mesmos. Todos os dias, Eliane, eu tenho que trazer à minha memória o seguinte: tudo que eu tenho vem do meu Deus. Eu me esforço, eu trabalho, eu acordo cedo, eu corro atrás, eu vou à luta, mas Márcio, tudo que chega na minha mão é porque Deus está permitindo chegar. E por isso eu não devo sacrificar a minha vida com Deus por causa da busca pelo dinheiro. Eu não devo sacrificar a minha caminhada, meu relacionamento pessoal com Deus por causa dessas preocupações. A roupa tem valor muito menor do que o corpo. Nós precisamos entender, Deus não nos abandonará. O Senhor não nos deixará de lado. Nós podemos descansar sabendo que o Senhor cuida de nós, mas nós também não podemos perdê-lo de vista. Primeiro conselho, então, é: ganhe o máximo que puder, mas sem sacrificar aquilo que é de valor incalculável. Um segundo cuidado que nós precisamos tomar: ganhe o máximo que puder, sem ferir a sua consciência. Sem ferir a sua consciência. E aí eu quero ler com você Provérbios capítulo 30, versículo 7. Olha o que diz aí o sábio Salomão. Na verdade, estou falando Salomão, só que aqui é palavras de Agur, na verdade. Não é Salomão. Vamos lá, versículo 7. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Nós precisamos também entender o seguinte: nem tudo que é lucrativo é de Deus para nós. Nem toda boa oportunidade é porta aberta de Deus na nossa vida. Se a porta aberta exigirá de você quebrar princípios espirituais, prejudicar alguém, prejudicar você, te fazer pecar, essa porta não é de Deus para a sua vida. Na nossa busca por crescimento, por avanço, na nossa caminhada profissional, não permita que os seus valores cristãos, que os seus princípios espirituais sejam colocados em segundo plano, porque são eles os princípios mais preciosos que você carrega com você. E não tem preço esse princípio que você carrega. Você não está à venda, você não é obrigado a se submeter a coisas que vão desagradar ao Senhor. E eu digo para você, mais vale aquilo que Deus tem para nós numa vida de obediência do que todas as riquezas do mundo, quebrando princípios e afastando o Senhor de nós a cada dia mais. Conforme eu falei, nem tudo que dá certo está certo. Jeroboão II, um exemplo de um rei que enriqueceu, que conquistou, que avançou. E aí, Simone, eu fico pensando o dia a dia de Jeroboão. Imagina Ana, ele a cada dia acordando, e aí chega a notícia lá, Vilma: Jeroboão, o exército venceu mais uma. E aí no dia seguinte, Gabi, chega a notícia: Jeroboão, olha, a obra tal foi concluída. E aí no outro dia chega lá: Jeroboão, outra boa notícia. E aí, Ricão, boa notícia, boa notícia, boa notícia. Jeroboão devia ficar grandão, né? Jeroboão devia achando de olhar e falar: rapaz, eu sou um rei diferenciado mesmo. Ellen, Deus está agindo e fazendo maravilhas. E aí eu fico imaginando, no final da vida, Jeroboão morre. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que no dia do juízo, muitos serão apanhados de surpresa. E o Senhor vai dizer para eles assim: Rogério, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci.
confundiram os sinais materiais com a aprovação de Deus, porque se iludiram com as riquezas dessa terra e correram atrás. E aí eu lembro daquela passagem que declara: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que vale ganhar todas as riquezas, os bens, as conquistas perante os homens, ser reconhecido como alguém especial e perder a sua própria salvação? Do que vale, amados, 50, 60, 70, 100 anos vividos na fartura nessa terra, a custas da sua eternidade, às custas da sua salvação? Não tem preço que pague uma vida de santidade ao Senhor. Ganhe o máximo que puder, mas sem ferir a sua consciência. Não se submeta aos manjares de Satanás que são colocados diante de você. Não se submeta a essas tentações. Tem um terceiro conselho ainda nessa direção: ganhe o máximo que puder, sem prejudicar o seu próximo. Ganhe o máximo que você puder, sem prejudicar o seu próximo. E aí eu quero pegar uma palavra que está em um outro contexto, mas eu vou pedir para projetar aqui uma parábola do profeta Natã, que está lá em 2 Samuel 12, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá? A palavra do Senhor declara assim: o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 2. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E 6 para fechar: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Vamos no 7 só para fechar, porque o 7 é 7 vem: Natã disse a Davi: esse homem é você. Só até aqui, tem como ler essa passagem sem fechar, né, com o ultimato de Natã. Mas olha que Natã coloca aqui para nós, e vamos adaptar essa parábola. Ele fala sobre um homem pobre e um homem rico. O homem pobre, Adriana, tinha uma cordeirinha, e ele a criava com muito carinho, com muito cuidado. O homem rico tinha bois, tinha muitos animais, tinha fartura. E aí chega um viajante na casa daquele homem rico, e então aquele homem rico decide sacrificar um animal para servir a sua visita. E aí ele ordena então: pega lá a cordeirinha do pobre, porque eu não quero pegar nenhum dos meus animais. E ele sacrifica aquela cordeirinha e serve então ao seu visitante, ao seu amigo que chegou de viagem. E aí, amados, olhando e comparando a nossa vida financeira, eu vou trazer essa palavra para nós e dizer o seguinte: algo que prejudique alguém para nos trazer algum tipo de benefício não pode ser chamado de bênção de Deus. Eu vou repetir: algo que prejudica outro, mas que gera benefício e lucro para mim, não pode ser chamado bênção de Deus. Pastor, você pode dar algum exemplo? A gente pode dar vários. Quando, por exemplo, vamos, pegar um exemplo de uma venda de carro, dá aquela maquiada no carro, né? E aí vai lá e fala: ó, esse carro tá maravilhoso, é só pegar e andar, né? Isso daí, esse só pegar e andar é um perigo, né? Eu, quando estava na jornada de procurar um carrinho, Leandro, foi cada bucha que eu vou te falar um negócio. E aí, olha, seguinte, ó, esse carro tá maravilhoso, é isso e aquilo outro, e aí vendeu. Achou um abençoado que comprou, aí sai, né? Aí vai para a igreja, aí pega o microfone, e aí pede a oportunidade, vai falar: irmãos, Deus me abençoou,
eu tinha um carro que estava num estado muito ruim, eu não ia conseguir muito dinheiro, mas apareceu alguém que pagou o dobro do que aquele carro valia, glória a Deus, Deus abençoou, Deus abriu a porta, Deus prosperou. Misericórdia. Prejudicou alguém, malandragem, isso não é bênção de Deus. O que Deus tem preparado para você, Ele não vai precisar prejudicar alguém para te dar. Você não vai precisar manchar a sua honra que Deus deu a você, de imagem, de filho, de discípulo do Senhor, para poder ser abençoado. O que Deus tem para você é o melhor. Bênção de Deus é coisa preciosa. Eu não preciso prejudicar ninguém, eu não preciso empurrar um problema para a casa de alguma pessoa. Não, o que Deus tem para mim, eu vou alcançar, eu vou receber, vivendo a minha vida honesta em santidade, porque Deus está cuidando de mim o tempo inteiro. Deus nos abençoa. Muitos outros exemplos a gente pode dar, de repente você sabe as tentações que você enfrenta no seu trabalho, as tentações que se enfrenta, né, na nossa rotina, nessa caminhada, nas concorrências, né? Eu lembro até, não sei se o Márcio vai lembrar, uma vez a gente estava batendo um papo até sobre isso, né, Márcio? Como tem tentação, oferta de Satanás na nossa vida de empreendedor, de homem de Deus. Eu lembro quando meu pai tinha uma padariazinha lá, coitado do meu pai. Meu pai ralava mais que todo mundo e ganhava igual todo mundo na padaria. Não dava lucro, abençoada lá. Mas eu lembro que meu pai um dia chegou em casa assim muito mexido. E aí ele compartilhou comigo lá, ele falou, uma pessoa veio e me fez uma oferta indecente. A pessoa chegou lá para ele e falou, se a gente fizer uns negocinhos aqui, você vai conseguir burlar algumas coisas, aí alguma coisa relacionada a imposto, a tributo, a nota fiscal, alguma coisa assim, eu não me lembro agora os detalhes, mas chegou para meu pai e fez uma proposta para ele, se tu fizer isso aqui, você vai se dar bem. E eu lembro que aquilo foi tão marcante que eu não esqueci, meu pai falou assim, eu continuo ganhando o meu salário, mas eu não vou pecar para ter um lucro e chegar em casa e ter vergonha de olhar na cara dos meus filhos. Eu não vou me corromper. E quando a palavra nos mostra que ganhe o máximo que puder, sem prejudicar ao seu próximo, eu vou te dizer uma coisa, Deus abençoará as renúncias que você fará para fazer o que é certo em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse sentido depois e te dizer, a cada não que você tiver que dar, renunciando lucro, renunciando fartura que você teria, eu não estou encontrando a palavra, renunciando um benefício próprio para fazer o que é certo, eu oro para que em nome de Jesus Deus abra uma porta ainda melhor para você depois, para que você não tenha que se corromper, para alcançar uma bênção na sua vida. Então a gente já falou aqui sobre o que temos que tomar cuidado, e eu fecho esse primeiro ponto trazendo o seguinte para você, diga assim, ganhe o máximo pelo bom emprego das suas forças. Provérbios 10, versículo 4 vai dizer assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Eu quero falar aqui para você o seguinte, use o seu tempo, as suas capacidades e o seu esforço da melhor maneira possível e alcance suas bênçãos através do fortalecimento de cada um deles. Busque o conhecimento, aprimore as suas capacidades. Pastor, eu sei cozinhar. Pastor, eu corto cabelo. Pastor, eu sou vendedor. Pastor, eu trabalho numa empresa assim, assim, assado. Pastor, eu sou empreendedor. Pastor, eu faço qualquer coisa. Eu digo para você, busque o conhecimento, aprimore as suas capacidades. Pega o dom que Deus te deu e aprimore, que através do seu crescimento, o Senhor abrirá portas de bênção para famílias. Você vai poder testemunhar, pastor, Deus me deu graça e eu contratei uma pessoa e a família daquela pessoa não passa mais dificuldade porque Deus me usou para abençoar uma porta de emprego para alguém. Que Deus faça isso através de você. Cuide bem das suas capacidades, cuide bem dos seus dons, aprimore, foi Deus que deu a você. Que através dele você viva essa palavra de Provérbios 10, versículo 4, vou ler de novo, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes, as mãos que se empenham, as mãos que se entregam à excelência, trazem para si a riqueza. Que
Que o Senhor ajude, que a sua capacidade te leve longe, os seus dons te levem longe. Cuidado com o seu tempo. Tem um irmão, eu não vou falar o nome dele não, porque às vezes ele chega e fala, pastor, eu fico com vergonha, então vou poupar ele, né? Mas um irmão abençoado da nossa igreja, uma vez falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, pastor, eu reduzi drasticamente o meu uso de rede social. Que ele falou o seguinte, um belo dia eu percebi que a rede social todo dia é ver mais do mesmo. E aí, rapaz, aquilo ficou na minha cabeça, aí eu lembro da história que eu contei para vocês da goiaba mordida, né? Estava lá vendo story lá e chegou uma goiaba mordida que a pessoa postou, eu falei, rapaz, eu estou perdendo tempo vendo essa besteira aqui. Às vezes, nós não crescemos, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa. Porque nós fazemos mau uso do nosso tempo. O tempo é algo tão precioso que a gente não pode se permitir usá-lo de uma maneira puramente banal. Tem hora que você vai olhar a rede social para relaxar e relaxa mesmo, em nome de Jesus. Tem hora que a gente tem que colocar lá, a Natane ri de mim. De vez em quando, irmã Beth, eu coloco um desenho na televisão lá, aí ela fala, você vai colocar desenho agora? Eu falei, vou colocar para eu dormir, que aí começa a fazer barulho lá e eu durmo, eu relaxo. Durmo com a televisão ligada lá, né? Tem hora que a gente precisa de relaxar, a gente precisa. Só que eu vou dizer para você, olhe para o seu tempo e use ele da maneira mais excelente possível. Porque o tempo que você tem, que eu tenho, é uma dádiva de Deus. O tempo é precioso porque o Senhor nos dá de uma maneira limitada, mas a gente não sabe o quão limitada é. Ele nos dá de uma forma que ele passa e eu não consigo recuperar mais. E o tempo é precioso porque o bom uso do tempo me faz crescer. O bom uso do tempo me leva à maturidade. E eu preciso então entender que para avançar, para prosperar, para alcançar, conseguir ganhar o máximo que eu puder, eu preciso usar o meu tempo de uma maneira sábia. Mas eu trago à lembrança os 3 cuidados. Repete comigo assim, diga assim, sem sacrificar o que tem valor, sem ferir minha consciência e sem prejudicar o meu próximo. Portanto, ganhe o máximo que você puder, mas tomando esses cuidados. Segundo ponto dessa mensagem, falando sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Segundo ponto da mensagem, poupe tudo o que puder. Poupe tudo o que puder. Não estou falando para você passar necessidade para guardar dinheiro, não é isso. Poupe tudo o que puder. Tome cuidado com pelo menos 2 coisas. A primeira delas, fuja da ostentação. Ostentação não é de Deus. A gente vai ver aqui uma passagem bíblica que fala sobre a ostentação. Porque às vezes, amados, o nosso coração, eu lembro que eu ministrei uma mensagem também sobre isso, nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. E às vezes, sem a gente perceber, a gente pode começar a usar as conquistas na nossa vida para mostrar para o outro que a gente conseguiu. E aí eu vivo uma vida de ostentação. E aí eu não compro o que eu gosto, mas eu compro aquilo que eu quero mostrar para a pessoa. Não, eu vou comprar tal coisa, eu vou gastar com tal negócio, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu tenho. Só que a ostentação é sorrateira. E às vezes a gente não faz nem de caso pensado, ela vai tomando conta do nosso coração, porque de repente no passado alguém falou que você não ia dar em nada, no passado falaram que você ia fracassar, e aí na hora da vitória, agora é a hora de desfilar bonito, né? Agora é a hora de fazer a cena, e aí a gente acaba vendo esse problema aparecer. Porque a ostentação abre portas para muitos problemas. A ostentação abre portas para a glutonaria. A glutonaria não é só comer em excesso, mas a glutonaria é um conceito mais profundo. É eu me entregar a determinadas coisas muito além do que de fato preciso, do que de fato é necessário na minha vida. E aí, Zilma, o que acontece? Eu desperdiço aquilo que eu conquistei. Eu desperdiço aquilo que Deus me abençoou. Outra coisa, a luxúria. Eu desperto na vida de outras pessoas a inveja. A ostentação gera uma competição. Ela vai gerando esse clima. E além de eu pecar, eu faço o outro pecar também. Vou criando uma cultura de ostentação que é perigosa. A inveja, que eu já falei, e etc.
A ostentação não vem de Deus, porque ela aguça, ela alimenta, ela fortalece dentro de nós 3 problemas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E aí eu vou pedir para projetar, por favor, 1 João 2,16. Vamos lá? 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A ostentação não procede de Deus, ela procede do mundo. O que procede do mundo não deve ter lugar na nossa vida. E às vezes, amados, ela vai gerando dentro de nós aquele desejo insaciável demais, demais. A cobiça da carne, eu nunca estou satisfeito. A cobiça dos olhos, eu estou sempre olhando não para o que eu tenho, mas para o que o outro tem e eu ainda não alcancei. E aí aquela coisa vai aguçando. A soberba da vida, eu começo a me achar que eu sou melhor do que todo mundo. E se o outro tem, eu tenho que ter também, porque eu também sou especial. Que negócio é esse? E vai levando a gente para o buraco, vai levando a gente para uma verdadeira desgraça. A palavra é essa, que é a falta de contentamento. Eclesiastes vai falar, Salomão vai compartilhar ali o seguinte: Tiago, Deus é quem dá para nós a bênção, a riqueza, a prosperidade, as conquistas e também o contentamento. Que coisa mais doentia na vida de um ser humano, que é ter uma determinada bênção, uma coisa maravilhosa, e não conseguir, Arthur, se contentar com ela. Um vazio terrível. Tem muito, mas não tem contentamento. Tem muito, mas a vida é um grande vazio, continua faltando algo. Por quê? Porque a ostentação, a cobiça no coração do homem vai gerando esse vazio, porque o contentamento vem do provedor, não vem da provisão. E às vezes a gente confunde achando que, Igor, a provisão traz contentamento. Contentamento vem de quem dá a provisão, vem do provedor. O contentamento é olhar e ver, olha, esse copo de água foi Deus que me deu. E eu me alegro com esse copo de água. Só que aí alguém vai vir e vai falar comigo assim: ó, Cleiton, você está bebendo essa água, está gostosa, né? Ô, está maravilhosa essa água, está fresquinha, nem está gelada demais para dar dor de cabeça e nem quente para dar náusea. Está maravilhosa essa água. Mas, Cleiton, é o seguinte, você sabia que o Magno está tomando Coca-Cola? E aí eu começo a olhar para a minha água que estava me alegrando, e eu começo a olhar e falar: poxa, Senhor, por quê? Água para mim, Coca-Cola para o Magno. E aí aquilo que estava me alegrando não me alegra mais, porque o contentamento não existe. E isso vem do mundo, não vem de Deus. O contentamento é olhar, eu posso até querer a Coca-Cola que o Magno está tomando, só que eu aprendo a celebrar. O contentamento tem isso que eu acho algo maravilhoso. Nós precisamos criar uma cultura de celebração. É eu saber que o Leandro está bem e eu ficar feliz, glória a Deus pela vida do Leandro. É eu saber que o Brian, o time dele começou a ganhar, que bom que o Brian está feliz. Às custas da minha alegria, né, Brian? Mas está feliz. Se meu irmão está feliz, nesse ponto pode, né? Mas o Brian alcançou algo que, meu Deus, eu estou orando tanto para alcançar. O Brian conseguiu, glória a Deus. Deus te abençoe, Brian. Eu vou continuar trabalhando para conquistar também. O contentamento, ele gera isso. Eu estou feliz com a minha água. Eu até quero crescer para conquistar mais. Mas ao saber que alguém está bebendo um suco de tal coisa, algo maravilhoso também, eu celebro a conquista e aquilo não me adoece. Porque a falta de contentamento, a soberba da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne faz adoecer. E aí eu tenho bênçãos na minha mão e eu não usufruo delas, porque eu estou mais preocupado com o que o outro tem do que com aquilo que Deus está me dando. E isso é perigosíssimo, porque quando eu entendo que o que eu estou recebendo no momento vem de Deus, eu fico feliz da vida com aquilo. Porque o meu deleite não está na provisão, está no provedor.
Essa é a chave que a gente precisa entender, precisa virar. Uma outra coisa que nós devemos ter cuidado também é cuidado com o que as pessoas falam. Cuidado com os conselhos que aparecem aos montes. Você começa a ser abençoado, Deus abre a porta, a provisão vem. Vai chegar um monte de gente querendo te dar conselho do que fazer. E aí Provérbios vai dizer lá em Provérbios 26, versículos 24 e 25 o seguinte, olha só. Quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. 25. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Tem muita gente que se aproxima quando a gente está bem, para vir com um monte de conselho que não vem de Deus e vai levar para o buraco. O dinheiro atrai um monte de coisa, inclusive conselhos dos mais variados. E a palavra vai nos exortar aqui, cuidado com o que as pessoas estão falando. Eu lembro que eu falava aqui, né, quando eu peguei o meu carro, quando eu peguei o Golzinho, já veio uns amigos já falar, né, pô, que bom, daqui a pouco você já pega, troca ele, pega outra coisa. Eu falei, amigo, deixa eu andar com o carro pelo menos. Já está falando um monte de coisa, que às vezes, amados, as pessoas vêm e aguçam isso na gente. E a gente já fica já preocupado, poxa, eu acabei de alcançar isso, mas a pessoa já está me fazendo olhar lá para o outro lado, e aí eu não poupo, eu não olho para o dia de agora, eu não guardo uma reserva, eu não administro com sabedoria o que Deus me deu. A palavra vai nos dizer que nós somos mordomos do Senhor, dispenseiros do Senhor. E aí, esse segundo ponto, poupe o máximo que você puder, nos lembra aqui o seguinte: o que eu tenho feito, Edgar, o que eu tenho feito, Gabi, o que eu tenho feito, Sabrina, com o que Deus tem entregado às minhas mãos. Porque, amados, tudo que nós temos não é puramente nosso. Nós estamos zelando porque o Senhor nos deu. Nós somos mordomos do Senhor. A vida que você tem, a profissão que você tem, o salário que você tem, o dinheiro que você tem, como você tem usado. Se Deus virasse para você nesse momento e pedisse para você prestar conta sobre o que você tem feito com as suas finanças, qual seria a sua resposta? Porque a palavra vai nos exortar, Jesus em diversas parábolas vai usar imagens de dinheiro para mostrar para nós que o Senhor coloca tais coisas em nossas mãos e nós vamos prestar conta de tudo isso. Se a riqueza na minha vida, ela tem corrompido a minha vida, ou ela tem me levado a crescer e abençoar a vida de outras pessoas. Amados, precisamos de sabedoria para administrar. E quando a gente olha para essa palavra, nós precisamos lembrar sempre, é importante a fidelidade ao Senhor. Nesse ponto, a gente já sabe, é o basicão da nossa fé, é o dízimo, é a oferta. Nós entendemos que é um compromisso com Deus e não com o homem. Só que, amados, nós precisamos também pedir ao Senhor, Deus, me dá sabedoria para administrar o que vai permanecer na minha mão. Que às vezes a gente fica naquela coisa, não, entreguei o dízimo na igreja, agora eu vou lá na Casas Bahia, vou fazer 50 carnê, não sei nem se tem carnê ainda, Valença tem. Vou fazer 50 carnê e vou levar lá na igreja, falar, tá aqui, o Senhor vai me abençoar agora para pagar o carnê. Ganha X e comprou 50X em carnê. Uma vez teve um irmãozinho lá em Valença que deu uma gafe dessa. Irmãozinho, rapaz, gente boa beça. Chegou lá e falou, varão, Deus me deu uma direção, e tem uma voz grossa. Deus me deu a direção, falou, Márcio, entra na Casas Bahia e compra tudo que você quiser. E aí ele comprou, aí o pessoal virou para ele e falou, varão, faz isso, rapaz, você vai ficar apertado. Não, varão, Deus deu a ordem. Passou uns 3, 4 meses, reunião de oração, chega o varão e fala, gente, ora por mim, o diabo está furioso. Oh, não é o diabo não, cara. O devorador está consumindo, estou conseguindo pagar. Fala, varão, será que é o devorador mesmo? Porque o devorador, a palavra fala sobre ele, mas tem coisa que o devorador não é o diabo, somos nós mesmos. A gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, a gente trata num bom humor, mas a verdade é que é o seguinte, a falta de sabedoria para poupar e para administrar o que nós temos, pode destruir a nossa vida. Porque a má administração dos recursos pode trazer tribulação para dentro da sua casa.
pode trazer tribulação para dentro da sua mente, você não consegue mais dormir, você não consegue mais prestar atenção no culto, você não consegue mais parar para ter um momento de tranquilidade, porque é tanta preocupação, é tanta lama, você está atolado de todo lado. A gente precisa ter sabedoria para administrar. E a gente não é vergonha buscar o conhecimento nesse sentido, vai ler, vai assistir uma aula de alguém que realmente tem para ensinar. E toma cuidado com quem vende curso, né? Tem um bocado de gente ensinando a ficar rico, vendendo curso e te ensinando a ficar rico e ele enriquecendo vendendo curso para você. Toma cuidado. Mas a gente precisa aprender a administrar. Poupar o máximo que eu puder, porque as oportunidades de Deus vão aparecer. E aí eu entro no terceiro e último ponto da mensagem, que tem tudo a ver com esse segundo. O primeiro então é, ganhe o máximo que você puder, invista mesmo, só que tomando os cuidados que a gente falou ali. O segundo ponto é, poupe o máximo que você puder, faça os seus investimentos, compre as suas coisas, mas cuidado porque o dia mal vem, a gente tem que estar preparado. E o terceiro e último ponto dessa mensagem é, abençoe o máximo que puder. Porque o dinheiro não é só para mim, as bênçãos não são apenas para mim, e a gente tem que estar preparado para abençoar também quando essa oportunidade chegar. E aí, amados, não devemos ignorar o fato de que, conforme vimos na primeira passagem lá em Provérbios 30, dessa mensagem de hoje, e também nós vimos na primeira mensagem dessa série, que tudo na nossa vida é voltada para Deus. E tudo nós vamos prestar conta no dia final. A nossa vida, absolutamente tudo, o propósito, o sentido dela é glorificar a Deus. Alegrar o coração de Deus. Tudo na nossa vida é do interesse de Deus. E a gente precisa tomar esses cuidados, olhando atentamente para os textos que tratam sobre esse tema. Vemos que a forma como nós lidamos com os necessitados, com as pessoas que nós podemos ajudar ao nosso lado, também será levado em consideração pelo Senhor. Um dos textos que tratam sobre o juízo final vai nos dizer que o Senhor colocará uns à sua direita, outros à sua esquerda, e aqueles que Ele condenar, Ele vai falar, eu estive nu e você não me vestiu, eu tive fome e você não me alimentou, eu tive sede e você não me deu água, e todo mundo vai perguntar quando que a gente viu e não fez, e aí Ele vai falar, todas as vezes que vocês viram alguém necessitado e não fizeram. Isso é muito sério também. Isso é muito sério, está na palavra e a gente não tem como correr dessas coisas. E aí então, pastor, como que eu abençoo o máximo que eu puder? E aí um cuidado que eu tomei aqui também, Rogério, André, é o seguinte, é de não trazer uma visão também para vocês superficial sobre isso daqui. Porque infelizmente muitas pessoas não são abençoadoras porque falta também sabedoria para ensinar esse tipo de coisa. Aí chega e fala assim, não, ó, você recebeu o seu salário lá, seus 10 mil reais, sacou lá no banco, recebeu e tal, ó, pega 8 e dá para os necessitados e o resto Deus vai prover. Amados, o conselho que o Wesley dá no sermão sobre o uso do dinheiro, eu achei fantástico e eu quero trazer para vocês aqui. Como que eu abençoo o máximo que eu puder? Ele dá aqui 3 passos. E eu achei assim algo maravilhoso. Primeiro passo é o seguinte, recebeu, tirou do que é do Senhor, ou aquilo que é consagrado ao Senhor, fez essa parte, primeira coisa, providencie as coisas necessárias para você. Suas contas, providencie o alimento, as vestimentas, o que você precisa, né, para sua vida continuar seguindo ali, tudo aquilo que precisa para a sua saúde, para o seu bem-estar, providencie aquilo que você precisa. Segunda coisa, e aí aqui a gente pode juntar com a primeira, né, providencie aquilo que a sua família precisa. Então, as contas da casa e também tudo aquilo que tua esposa, teu esposo, teu filho precisa, sua família, seu pai, sua mãe, tira isso. Terceiro passo que ele chega e fala assim, se quando você fez tudo isso, você tirou aquilo que é importante para você, para sua casa, para sua família, escola das crianças, tal, um investimento para sua aposentadoria, aquela coisa toda, aquilo que lhe sobrar, abençoe o máximo que você puder com generosidade. E aí talvez alguém possa olhar e falar assim, pastor, mas as sobras
Só que o problema é que é o seguinte, sendo bem honesto, quando a gente olha para a nossa vida, às vezes até a sobra a gente quer, de alguma forma, voltar para nós, e nos falta uma cultura de generosidade para as vidas das pessoas. Quando a gente olha para Romanos capítulo 12, versículo 8, projeta para mim, por favor. Esse texto é impressionante, porque ele vai falar sobre dons espirituais, e no meio desses dons que ele vai listar aqui, ele vai dizer o seguinte: o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. E aí ele vai seguir: o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. Só que me chama a atenção, Gabriela, esse aqui, ó. O dom da contribuição. E aí eu fui estudar esse texto e uma coisa interessante é que o dom da contribuição, ele não se refere a dízimos e ofertas. Sabia disso? O dom da contribuição, ele não é relacionado ao compromisso do corpo de Cristo. O que é isso? Ricão, existe uma coisa que é compromisso do corpo de Cristo. Dízimos e ofertas. Isso é um compromisso não só meu, de todos nós. Só que quando esse texto fala sobre o dom da contribuição, da generosidade, ele está falando sobre algo individual. É a pessoa que é abençoada pelo Senhor, recebe as coisas que o Senhor prospera e abençoa, e aquela pessoa tem o dom da generosidade. Ela é uma pessoa abençoadora, uma pessoa que tem prazer em abençoar outras. E aí eu vou dar aqui 2 exemplos bíblicos sobre isso. Primeiro exemplo está lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Vou pedir para projetar de novo aí. Lucas 8, versículo 1 até o versículo 3. Primeiro exemplo que a gente tem. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual lhe saíram 7 demônios. Agora o versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. O ministério de Jesus tinha essas pessoas que exerciam o dom da generosidade para abençoar o ministério de Jesus. Quando a gente olha para Atos 4:36, temos o exemplo de Barnabé. Barnabé era um homem rico que, num determinado momento, vendeu um terreno que era seu, entregou aos pés dos apóstolos para abençoar os necessitados da comunidade. Dom da generosidade. E aí eu trago aqui uma coisa que um amigo meu, uma vez, lá na faculdade, falou, que aquilo eu achei espetacular. Ele falou, Simone, o seguinte, que algumas pessoas, alguns pregadores fizeram votos, e eu achei aquilo assim tão sensacional, porque é algo que não é tão falado, que é o seguinte: o voto de romper ciclos de miséria em famílias. Quando ele falou aquilo, o nome do meu amigo Antônio, eu falei: Antônio, explica esse negócio aí. Ele falou: não, é um voto que algumas pessoas estão fazendo, que é o seguinte: ele assume um voto de romper um ciclo de miséria numa família. Tem uma família que vive uma situação delicadíssima, uma situação terrível. Ninguém tem estudo, é uma pobreza que soma dificuldade. Ele pega uma pessoa dessa família, um filho, pega aquela pessoa, uma criança, um adolescente, e investe na educação daquela pessoa, dom da generosidade, e investe num curso, paga um curso, depois abençoa com uma faculdade, aquela pessoa é a primeira da família a conseguir um emprego. E ali ela rompe o ciclo que havia na família há gerações. Que ninguém tinha profissão, todo mundo passava dificuldade. Uma pessoa rompe com aquilo. O filho daquele rapaz ou daquela moça já não viverá mais a mesma realidade. Aquela família é transformada dali para frente. Dom da generosidade. Aquele voto me chamou tanta atenção. Eu olhei e falei: isso é tremendo. O dom da generosidade pode ser transformador. E aí, amados, eu não quero aqui propor nada a ninguém, porque financeiramente falando, cada um sabe a sua própria realidade. Mas olhando para a sua realidade hoje, algo que eu quero refletir junto com você, e eu tenho refletido sobre isso também, é o seguinte: será que, com o que Deus tem permitido chegar até a minha mão, será que eu poderia fazer um movimento como esse? De repente abençoar uma pessoa, de repente um curso de inglês,
um curso de alguma coisa, um curso técnico que não vai pagar nada, mas, eu vou te ajudar com um material. E romper um ciclo de dificuldade na vida de uma família a partir de uma criança, de um adolescente. Amado, isso aqui é tremendo demais e é bíblico, dom da generosidade. Pessoa que olha, eu sou dizimista, sim, eu sou ofertante, sim, mas eu ainda tenho algo aqui que eu posso abençoar a vida de alguém, não através da igreja, da comunidade, mas a partir da minha vida. E aí é algo que eu não posso chegar para você e falar, faça isso. É algo que eu não posso chegar para você e te obrigar a fazer, não, mas é algo que precisa ser gerado a partir de nós. O que eu posso fazer? Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade, me sobra só, sei lá, R$50 e tal. E aí, dessa sobra, você já tirou tudo, sobrou isso aí. Ao invés de repente, comprar aquele hambúrguer do final de semana, será que eu poderia abençoar uma pessoa, de alguma maneira, com isso aqui? Durante a pandemia, quantos exemplos que a gente teve de pessoas que abençoaram famílias que não tinham computador em casa para os filhos estudarem, deram computadores, compraram tablet e se viraram. Amados, nós somos igreja do Senhor e o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, não só para nós. E esses 3 conselhos de Wesley, você repare aqui, não é só uma coisa de, não, pega tudo e dá para os outros, não. Conquista para você, alcance os lugares, poupe o máximo que você puder, se preocupe com o seu futuro, mas aprenda também a olhar para o lado, Senhor, o que eu posso fazer com o que o Senhor está fazendo? O Senhor prosperou o meu trabalho, o Senhor prosperou o meu empreendimento, o Senhor prosperou a minha família, o que eu posso fazer? Amados, eu encerro essa palavra então dizendo o seguinte para você, que a nossa alegria e confiança esteja depositada no provedor, e que a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro possa glorificar o nome do Senhor. Que testemunho incrível é quando as pessoas olham e veem esse tipo de coisa e a gente poder virar e falar assim, olha, eu faço isso não é por causa de uma ideologia, eu faço isso não é por causa que alguém me obriga, eu faço isso não é porque isso é me imposto, porque minha mãe me obriga, meu pai me obriga, o pastor me obriga, não. Eu faço isso porque Jesus gerou isso em mim. E isso mostra que há o amor. Se esfriou no coração de muitos, mas em muitos outros esse amor não se esfriou e nem vai se esfriar, porque o povo de Deus vive nessa chama em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? A Bíblia fala muito sobre finanças. A gente faz um recorte aqui para poder caber nos 40, 50 minutos de pregação. Mas eu quero pensar com você e à luz dessa palavra, buscar esse direcionamento. Senhor, eu quero crescer. Semana que vem a gente vai falar de trabalho, então a gente vai acabar falando um pouco mais sobre essas coisas. Mas, Senhor, eu quero crescer e que o meu crescimento seja para a glória do Senhor e abençoando vidas. É como a gente tem falado, né? Amar a Deus, servir pessoas, crescer em santidade. Tudo na nossa vida. Feche seus olhos e olhe ao Senhor nesse momento. Fale com Ele sobre aquilo que marcou o seu coração nessa palavra. Talvez o Senhor tenha te desafiado a algo, te chamado a viver algo. Talvez o Senhor tenha te confrontado em alguma questão. Ou talvez o Senhor tenha trazido alento ao seu coração. Eu não sei como a palavra atuou no seu coração. Mas ore ao Senhor nesse momento e responda ao Senhor com as suas palavras. Palavra pregada, Deus falou conosco. Agora em oração nós respondemos ao Senhor. Deus, que em nome de Jesus, nós como teu povo possamos viver tudo isso que foi falado nessa mensagem. Senhor, que nós possamos viver o contentamento, nos livra, Senhor, da ostentação, nos livra, Senhor, dos maus conselhos, nos livra, Senhor, da correria e da quebra de princípios para conquistar a prosperidade. Senhor, a obediência ao Senhor, a caminhada ao seu lado, é tudo que nós precisamos fazer. Não precisamos prejudicar a nossa família, não precisamos matar a nossa fé, não precisamos, Senhor, atrapalhar a vida de ninguém, porque o Senhor é provedor e a gente não corre atrás de bênçãos, mas nós caminhamos ao lado do abençoador. Senhor, nos ajude a viver uma vida fiel ao Senhor, uma vida fiel nos dízimos e nas ofertas, uma vida fiel na boa administração dos recursos, uma vida fiel no ato de abençoar pessoas. Senhor, que a tua igreja possa continuar fazendo a diferença nesse mundo. Senhor, tantas pessoas têm feito tanto de uma maneira silenciosa e a gente nem fica sabendo.
mas nós te louvamos pelos testemunhos que nós tomamos conhecimento, porque eles nos impulsionam e motivam a fazer algo semelhante também. Todos nós podemos fazer algo, nos ajude a isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor.